Ni hao, raros amigos, tudo bem com vocês? E estamos chegando, gente, estamos chegando no momento de que o bicho vai pegar no Oriente Médio. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo responderei uma pergunta muito repetida nos últimos dias. No contexto do aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã no Golfo Pérsico, os iranianos são realmente capazes de afundar um porta-aviões nuclear americano, como a máquina de propaganda de Teherã tanto repete? Quem tem acompanhado as últimas notícias aqui no canal e na página no X do canal, sabe que as tensões entre Estados Unidos e Irã estão alcançando um ponto de quase não retorno. Essas tensões, né, causadas pelos Estados Unidos. O Irã tá lá na dele, não tá fazendo nada, lembrando que eles sempre tentaram negociar e Israel matou os negociadores, né? Lembrando que Israel atacou o Irã no passado, os Estados Unidos atacou o Irã no passado, o Irã não atacou os Estados Unidos. Então, assim, essas tensões, essa treta toda, quem começa são os Estados Unidos e Israel. Com os Estados Unidos enviando cada vez mais meios aéreos e navais para a região, um ataque parece iminente. Com o Irã, do outro lado, fazendo a única coisa que efetivamente pode fazer agora: ameaças de retaliação e muita propaganda. Ué, né? O mínimo que o Irã pode fazer é falar: olha, vocês vão me atacar, eu vou atacar de volta. Né? Não fala como se o Irã que fosse errado da história, né, cara? E agora, com a chegada de mais um porta-aviões nuclear para a região, o USS Gerald R. Ford, as ameaças iranianas estão centradas nessas gigantescas embarcações, com Teherã afirmando que, em caso de ataque americano, os porta-aviões dos Estados Unidos serão engajados, atacados e afundados. Então, com base naquilo que sabemos sobre a capacidade antinavio dos iranianos, eles seriam realmente capazes de fazer isso? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro analisar as capacidades antinavio do Irã. A espinha dorsal são os mísseis de cruzeiro antinavio da família Nur e Gadir, derivados do chinês C-802. Possuem um alcance real de 200 a 300 km, capacidade de voar a poucos metros acima das ondas para escapar dos radares, e vêm armados com uma ogiva de cerca de 200 kg. Podem ser lançados de plataformas móveis na costa, de barcos rápidos ou até de aviões. São subsônicos, mas se lançados às dezenas contra um mesmo alvo em enxame, podem saturar as defesas. Lembrando, gente, que assim, ó, o Marcelo aqui do Hoje no Mundo Militar, é aí que ele brilha, tá? Porque ele começou fazendo isso aí, falando de armamento, por isso que é Hoje no Mundo Militar, né? Armamento, tecnologia, etc. Então essa parte aí, ele manja pra caramba. O míssil de cruzeiro antinavio Abu Mahdi é muito mais moderno e letal, revelado recentemente. Tem um alcance superior a 1.000 km, com algumas fontes referindo até 2.600 km na versão estendida. Vem equipado com um motor turbojato, voo baixo e orientação por IA, que permite alterar a trajetória no meio do caminho. Saindo da categoria dos mísseis de cruzeiro, o Irã também tem armas do tipo míssil balístico antinavio, onde se destaca o Khalid Fars, baseado no Fateh 110, com alcance de 300 km, velocidade de 3 a 4 vezes a do som, uma ogiva de até 650 kg. E um veículo de reentrada manobrável com buscador eletroóptico na fase terminal para acertar alvos em movimento. Assim, eu entendo uma coisa ou outra que ele tá falando. Isso é o que a gente sabe, né? E isso é o que o Irã revelou. Porque, como eu comentei aqui já outras vezes, o ano passado, quando acaba a tal da Guerra dos 12 Dias, lá, né, entre Irã, Estados Unidos e Israel, o Irã veio para cá. O ministro da Defesa do Irã veio para cá, para a China, para comprar equipamento. Então a gente não sabe, por exemplo, o que eles compraram da China. Ninguém sabe. Porque o Irã é extremamente importante para a China, por conta da iniciativa Cinturão e Rota, né, a nova Rota da Seda, porque se o Irã cai, a gente tem o Paquistão e já tem a China, então os Estados Unidos e Israel vão estar muito próximos da China. Então, é muito importante também porque o Irã vende muito petróleo para a China, então a China tem um interesse muito grande de que o Irã continue lá, do jeito dele, sem ser controlado por Estados Unidos ou Israel. Então, a gente não faz ideia de que tecnologia
ou do que eles compraram da China. Assim como a gente não sabe o que a Rússia forneceu para o Irã. A gente sabe, por exemplo, que a Rússia forneceu a tecnologia para combater Starlink, né? Que é para cegar para bloquear o sinal da Starlink dos satélites e depois triangular onde é que estavam os receptores em terra. Que foi assim que eles acharam um monte de cara aí de infiltrado nos protestos que estavam rolando no Irã. Porque os Estados Unidos mandou um monte de Starlink lá para dentro do Irã para o pessoal usar. Então a gente não faz ideia. Isso que o Marcelo está comentando é o que é público. Agora, o que eles compraram de China e Rússia, mano, ninguém sabe. O Zolfagar Basir, também ele um míssil balístico antinavio, tem um alcance maior de 700 km e um sistema semelhante para a fase terminal de mergulho. Portanto, em resumo, o Irã tem uma gama relativamente ampla de meios ofensivos antinavio, mas apenas o Zolfagar Basir pode efetivamente representar algum risco, pois é o único com alcance suficiente para alcançar um porta-aviões americano operando, por exemplo, no Golfo de Omã, mas não no Mar Arábico. E também tem um padrão de voo que dificulta muito a sua interceptação, pois ao contrário dos mísseis de cruzeiro antinavio que se aproximam em voo horizontal rente ao mar, o Zolfagar cai na vertical a velocidades de até 5 vezes a do som, dificultando muito qualquer defesa. Mas há um detalhe muito importante. Ninguém sabe se efetivamente funciona. Um míssil balístico tradicional, como os iranianos possuem aos milhares, são projetados para atingir alvos fixos em terra, cuja localização é bem conhecida. Mas um míssil balístico antinavio precisa atingir um alvo relativamente pequeno, movendo-se rápido e no meio da imensidão do oceano. E algo assim nunca foi feito antes, nem mesmo por grandes potências militares como Estados Unidos, China ou Rússia. A gente não sabe, né? O que a gente sabe é que aqui no deserto, num dos desertos chineses, a China construiu réplicas de porta-aviões dos Estados Unidos para fazer teste. Então a gente não sabe. Assim, no mar nunca aconteceu. Mas com um objeto se movendo, a gente não sabe. Porque ninguém viu. A gente sabe das fotos de satélite, das réplicas dos porta-aviões, etc., se movendo, porque tem trilho de trem. Mas de resto a gente não sabe, né? E a gente sabe também que o Iêmen botou um porta-aviões desse aí para fazer um cavalo de pau, acho que foi ano passado, né? Ou 2024, ou ano passado. O Iêmen, gente. Não é o Irã e não é a China, é o Iêmen. O porta-aviões teve que dar um cavalo de pau porque as defesas não estavam dando conta do míssil. Então, assim, de novo, né? A gente não sabe que tecnologia que o Irã tem da China. Outra coisa que a gente sabe é que os Estados Unidos já falaram que numa guerra entre China e Estados Unidos, a China consegue afundar todos os porta-aviões dos Estados Unidos. Essa informação vem dos Estados Unidos. Então, né, eu confio que o Irã tem um acesso à tecnologia que é um pouquinho melhor, que é o suficientemente boa para afundar um porta-aviões. E eu vi um analista militar dos Estados Unidos, inclusive o cara que é ex-militar, e ele falou, eles vão perder um porta-aviões, pelo menos um. Se eles entrarem nessa guerra com o Irã, pelo menos um porta-aviões vai dançar. E aí, qual que é o problema? Os Estados Unidos não têm indústria hoje para repor essa marinha que eles vão perder na guerra contra o Irã. Essa é uma guerra de Israel, não é dos Estados Unidos, é uma guerra de Israel. Os Estados Unidos vai se enfraquecer mais ainda, porque tudo que eles perderem de marinha, eles não vão conseguir repor, porque eles não têm a indústria para produzir isso. É um nível de absurdo, cara. De novo, é o rabo que abana o cachorro. Né? Por isso, há grandes dúvidas sobre a veracidade das afirmações dos iranianos de que eles possuem armas desse tipo plenamente operacionais. E do lado americano, como é que um porta-aviões se defende? Um Carrier Strike Group não é só o porta-aviões, é uma fortaleza móvel. O Gerald R. Ford ou Abraham Lincoln carregam cerca de 70 aeronaves e, por isso, o ar já é uma camada de defesa que pode derrubar lançadores iranianos antes mesmo do disparo. E os porta-aviões nunca navegam sozinhos e estão constantemente cercados por um ou dois cruzadores da classe Ticonderoga, cada um com 122 lançadores de mísseis, e de 3 a 4 destroyers da classe Arleigh Burke, com 96 lançadores de mísseis cada.
Se considerarmos que metade desses lançadores estão armados com mísseis antiaéreos, concluímos que uma escolta típica de um porta-aviões pode vir armada com mais de 250 mísseis de defesa. Mano, olha o estado desse navio. Tem um porta-aviões dos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome, ele sofreu um dano na estrutura e ele tá quase um ano já sem ser consertado, porque os Estados Unidos não têm ou dinheiro ou conhecimento mais para consertar. Olha o estado desse navio, maluco. Tudo enferrujado, tudo velho. Vai ver os navios chineses. A China hoje tem a maior marinha em questão de tonelada do mundo, né? Em peso. Cara, os Estados Unidos é muito... não sei, cara, eu não sei. Assim, de novo, né? A gente sabe que... Eu falei tanto... Sei lá quantas vezes eu já falei, a gente sabe. Mas é público e notório que essa guerra é uma guerra de Israel contra o Irã, que os Estados Unidos vai ter que lutar porque Israel controla os Estados Unidos, né? Ou eles devem ter alguma coisa do Trump ali, tirando todo o lobby sionista no governo dos Estados Unidos, a ponto de um embaixador dos Estados Unidos falar que se Israel tomar o Oriente Médio é melhor para o mundo. Tirando isso, né? Eles devem ter alguma coisa do Trump. Não sei se é da lista do Epstein, sei lá, mas eles devem ter alguma coisa ali, cara, porque não é possível, né? Não é possível. Olha o estado desse navio, maluco. Cara. Aérea. Essas escoltas e o próprio porta-aviões também contam com defesas de ponto de muito curto alcance, como falanques civis e mísseis Sea-Run, criando um anel defensivo interno com um raio de até 8 km, representando a última camada de defesa. Quando começou aquela palhaçada do Trump, e olha a quantidade de maluquice que a gente vê, a quantidade de maluquice que a gente está vendo. É o Maduro, é ameaçar a Groenlândia, agora o Irã, e não é um ditador, né? Não, é porque ele é eleito. Só porque ele é eleito, mas não é um ditador. Imagina se fosse um ditador, né? E quanta maluquice que a gente já nem lembra das maluquices da semana passada, né? Quem que lembra do vídeo que o Trump soltou com o Obama e a Michelle Obama como se fosse macaco? Ninguém lembra, cara. Ninguém lembra. Porque já tá outra maluquice, né, acontecendo. Nessa história da Groenlândia, vamos invadir a Groenlândia, vamos tomar a Groenlândia, que já tá, né, a história já ficou um pouco para trás, né? Tá se desdobrando ainda. Teve uma reunião aí e um senador americano teria dado um chilique aí com o pessoal da Dinamarca e tal. Nessa época, a Marinha Francesa divulgou uma foto de um submarino nas costas de um porta-aviões, cara. Um submarino francês. E o porta-aviões não viu que o submarino estava ali. O Marcelo tá dando um monte de informação, um monte de dado, etc. E a França não queria nem queria atacar aquele submarino. Era só para falar, gente, ó, vocês vão ficar de palhaçada? Olha o que a gente consegue fazer. E o Irã? A China tá com uns navios lá, né, no Estreito de Hormuz também, né? Que eles fizeram uns exercícios militares com a Rússia, com o Irã, né? De novo, a gente provavelmente tem tecnologia do Irã que a gente não sabe. Questão de submarino, talvez. Míssil balístico intercontinental que eles lançaram sobre a Rússia, né? Para ameaçar acertar os Estados Unidos. A gente não sabe, cara. É o que eu falo. Eles vão se enfiar numa guerra que é pior do que a guerra do Iraque, porque na guerra do Iraque eles tinham mais apoio, porque eles tinham todo um apoio ali da Europa, não que eles não tenham hoje, mas eles tinham mais apoio da Europa. Hoje a Europa não tem como bancar a guerra da Ucrânia ou a guerra contra o Irã. Simplesmente eles não têm dinheiro para isso. E não tem gente, né? Não tem dinheiro, não tem gente. Eles vão entrar numa guerra contra o Irã, que é um país maior, um país com um exército maior, com uma força armada mais bem preparada do que o Iraque, com mais dinheiro, com mais parceiro, e com um suporte muito, muito menor do que eles tiveram quando eles tentaram invadir o Iraque. Quando invadiram o Iraque, na verdade. Tem tudo pra dar errado, né, cara? Tudo pra dar errado. E além disso tudo, as escoltas e o porta-aviões vêm equipados com muitas contramedidas, desde as tradicionais como chaff e flares até as eletrônicas. Portanto, para que um míssil iraniano atinja um porta-aviões, precisará passar pelas defesas aéreas dos caças do porta-aviões. Depois, pelas defesas aéreas das escoltas e, finalmente, pelas contramedidas e pelas defesas de ponto das escoltas e do próprio porta-aviões.
São muitas camadas, uma estrutura pensada justamente para proteger esses monstros nucleares de 333 metros de comprimento e 100 mil toneladas de deslocamento. E como se isso não bastasse, há também a questão do alcance, pois um porta-aviões muito dificilmente se aproximará a menos de 600 ou 700 quilômetros do Irã, o que corresponde ao limite máximo do alcance dos mísseis iranianos que poderiam representar algum perigo para a frota. E há também a questão da robustez e do estilo de construção de um porta-aviões nuclear, como os da classe Nimitz e Gerald Ford. São 100 mil toneladas de aço, compartimentado em centenas de seções estanques e com controle de avarias de elite. Uma ogiva de 650 quilos causaria um grande estrago localizado, mas para afundar seria preciso dezenas de impactos abaixo da linha d'água, ao longo de toda a extensão do casco. E, finalmente, há a mobilidade, com um porta-aviões capaz de ultrapassar os 30 nós de velocidade, ou cerca de 55 km por hora. Obrigado por traduzir. Senão eu já tenho que ir no Google aqui para ver quanto é que dá em quilômetro por hora. De realizar manobras cavalo de realmente pau. bruscas, pensadas justamente para desviar de mísseis em rota de impacto. Portanto, resumindo, o Irã até poderia danificar alguns escoltas, seja através de mísseis ou de minas navais estrategicamente plantadas. Poderia até forçar o grupo. Tem mais isso ainda, né? O Irã consegue fechar o Estreito de Hormuz com minas. Tem mais isso ainda. Maluco, fecha o Estreito de Hormuz ali, o preço do petróleo vai lá pra cima. Nós vamos entrar num buraco, cara. E pior que eu tô vendo circular muita informação, que é isso aí, né, cara? Nessas horas, o que mais circula é maluquice. De que Israel atacaria o Irã com uma bomba nuclear pequena, né, no deserto, só pra falar, olha, parou com a palhaçada, ou nós vamos soltar meia dúzia de nuke aí em Teherã, sei lá, nas cidades grandes, né? Mas essa história de usar tactical nuke, como eles chamam, que seriam armas nucleares pequenas, isso aí já está circulando já faz um tempo. De que o Israel iria usar, porque todo mundo sabe que Israel tem arma nuclear, mas os vizinhos não podem, né? Os vizinhos não podem. Tudo que a gente vê de inspeções que eram feitas em Israel, no Irã, inspeções, controles, etc., Israel nunca aceitou que fosse feito lá. Nunca. Porque eles têm arma nuclear e não querem dizer que tem. E todo mundo sabe que eles têm. Então tá rolando muito essa história de eles vão usar armamento nuclear contra o Irã. Cara, isso vai dar uma merda. Porque o único que usou até hoje foi os Estados Unidos, né? E é crime de guerra, ninguém fala. Porque os Estados Unidos foi vencedor da guerra, então ninguém fala. Talvez algum dia, né, a história mude um pouco e a gente veja os Estados Unidos pagando por esse crime de guerra. Mas se Israel usar isso aí, cara... Israel passou décadas, muitas e muitas décadas, criando uma máquina de propaganda gigante para que todo mundo olhasse para os judeus como coitadinhos, tá? Eu sempre falo aqui, né? Obviamente, é um absurdo o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, ninguém deveria ter morrido, ninguém, né? O que foi feito é um negócio, assim, industrialização da morte que os alemães fizeram. Nesse processo, eles pegam isso e criam toda essa máquina de propaganda gigante, porque existe uma diferença entre sionista e judeu. Nem todo judeu é sionista. E eles criam toda essa propaganda para todo mundo ficar com dó de todo mundo que é israelense. E esse não é o ponto, né? Esse não é o ponto. Porque os sionistas são diferentes dos judeus. E a gente vê essa propaganda toda caindo nos últimos anos com o genocídio em Gaza, com todos os crimes que a gente vê eles cometendo o tempo todo, matando dezenas de milhares de crianças. E se eles usarem uma arma nuclear contra o Irã, joga tudo isso fora, cara. Tudo isso fora. Todo esse esforço, décadas e décadas e décadas de propaganda, isso vai embora porque vai todo mundo condenar. Todo mundo. A arma nuclear é o que não se usa. É o que todo mundo tem, mas ninguém usa. Porque se usar, já era, cara. De ataque do porta-aviões a gastar munição cara contra drones e mísseis. Mas, efetivamente afundar um porta-aviões nuclear americano moderno, com toda a sua escolta atenta à volta e com aviões constantemente nos céus monitorando tudo, é, para dizer o mínimo, muito pouco provável. Se gostou do vídeo...
Tem um outro ponto que eu esqueci de mencionar aqui, mas a hora que o Marcelo mencionou, eu me lembrei. Os Estados Unidos não têm metais terras raras para fazer armamento novo. Porque a China controla 90% do processamento de metais terras raras, e tudo que os Estados Unidos gastarem aí de avião, armamento, navio, eles não vão conseguir repor tão fácil porque não tem metal terra rara para fazer. E aí, como é que faz? Só no, acho que é no F-16, F-35, sei lá, vai mais de 400 quilos de metais terras raras que vem da China. E a China não está fornecendo. E aí? Como é que vai fazer? É isso, cara. É um negócio que, assim, ó, quando a gente começa... É óbvio, né, que existe um interesse, como eu falei, de Israel e dos Estados Unidos de controlarem o petróleo do Irã. É óbvio, né? É óbvio que é por isso, né, cara? Israel porque é um país colonizador safado que quer colonizar aquela região toda. Mas eles vão perder tanto com isso. Se eles não conseguirem derrubar o governo de Israel, do Irã a ponto de colocar alguém lá que seja parceiro deles, os Estados Unidos vai sofrer muito com isso aí, cara. Muito, 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 muito. Bom, continuamos aqui, né? Esperando para ver o que vai acontecer. Tem muita gente aí apostando que rola o ataque começa esse fim de semana. Aqui na China já é domingo à tarde. Por enquanto, não aconteceu, né? Esperamos que não aconteça também.